Boa noite Boa a noite. todos. Eu me chamo Daisy, para aqueles novos não, que não me conhecem, que estão vindo pela primeira vez na casa. E hoje, nossa palestra vai ser sobre o capítulo 23 do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 23 está no finalzinho do Evangelho. Eu considero último ponto importante das leis morais abrangidas no Evangelho, porque o capítulo 28 ele é uma coletânea de preces espíritas, que nada mais são do que um resumão da doutrina espírita, um grande sumário de todos os preceitos morais da doutrina espírita. Uma explanação bem rápida, que eu gosto de, para a gente introduzir a palestra, é que o Evangelho segundo o Espírito, na Bíblia cristã é uma coletânea de passagens do Evangelho sobre a vida de Cristo. Ele estava presente conosco aqui na Terra. E ela é praticamente baseada em 5 momentos da vida do Cristo. Nos atos comuns da Igreja do Cristo, os atos comuns da vida do Cristo, nos milagres, nas profecias e nas palavras do Cristo que geraram os dogmas da Igreja, de algumas igrejas, incluindo a Igreja Católica. E, por último, as lições morais deixadas pelo Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata exatamente dessas passagens. Ele trata, Kardec fez a coletânea das passagens do Evangelho relacionadas à moral. Por muitos e muitos anos, inclusive até hoje, esses 4 primeiros elementos, as 4 primeiras passagens da vida de Cristo, é o que vem dando conflitos entre algumas religiões. Todavia, não se discute sobre os preceitos morais, sobre os exemplos morais que o Cristo deixou. Infelizmente, para muitos de nós aqui encarnados na Terra, é mais importante discutir se Jesus andou ou não sobre a água, se abriu ou não o Mar Morto, se nasceu no dia 25 de dezembro ou não, do que focar nos exemplos morais, nos exemplos em que ele deixou, da forma com que ele pediu que nós fôssemos para que a gente ganhasse o reino dos céus. Partindo daí, vamos lá. Bruno. Oi. Partindo daí, falada da estrutura do Evangelho, Kardec também usa vou voltar só um pouquinho. Essa parte do Evangelho, deixa eu voltar para vocês. Essa parte do Evangelho que eu obtereis, como eu já falei que estava no capítulo 27, ele está dividido em 23 itens. Esses itens eles foram retirados basicamente do Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, que falam como Jesus, de acordo com todo o ensinamento que Jesus deixou, como ele nos orientou para que nós conseguíssemos fazer essa conexão e, principalmente, ele nos deixou a ferramenta, ele nos deixou o meio, nos deixou a forma e nos explicou, através dos evangelhos, a palavra dos evangelistas, como a gente conseguiria se conectar com Deus. Por que precisamos da prece? Partindo do pressuposto que Deus é unânime, é magnânimo e sabe das nossas necessidades. Ora, nós precisamos da prece porque nós precisamos da prece. Deus não precisa da prece. Deus não precisa que nós oremos da prece. Quem precisa da prece somos nós. Se nós focarmos nessas questões da 568 a 666 que a gente encontra no Livro dos Espíritos, Kardec fala de algumas leis naturais, como a lei da adoração, que é a lei de adorar a Deus. Essa é uma dúvida minha particular de muito tempo, desde que eu iniciei no Espiritismo, e talvez seja por isso que eu tenha sido escolhida para essa palestra. E ao final da palestra, eu entendi que a questão da lei da adoração não é que Deus precisa que nós adoremos. O ato de adorar é o ato de você sair do estado de inércia, de você se pôr a fazer alguma coisa. É o seu primeiro passo para a sua mudança. É acreditar em algo melhor e, acreditando nisso, você começa a se melhorar para esse algo melhor. A prece, embora seja algo muito simples, teoricamente simples, que exige de nós um esforço mínimo
ela tem um poder gigantesco. Ela tem um poder avassalador, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante nos próximos slides. Nesses itens, Mateus fala pra gente que você tanto pode louvar, pedir e agradecer. Na verdade, a prece perfeita, a prece ideal a Deus, ela deveria ter esses 3 fatores. Embora seja muito difícil a gente até encontrar preces que louvam a Deus, nós somos bem mais acostumados a pedir e algumas vezes a agradecer. Esse seria o padrão que os evangelistas deixaram para nós do que seria agradável a Deus. Se você entender que louvar a Deus, adorar a Deus, é Deus pedindo que nós façamos algo por Ele, você pode entender como louvar, trabalhar em nome de Deus. Então, louvar, trabalhar em nome do Pai, trabalhar pelo irmão, trabalhar pelas coisas que são agradáveis a Deus, é uma forma de louvar a Ele e também uma forma de oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Mateus fala das qualidades da prece, que seriam orar em segredo. Quando ele fala orar em segredo, ele não pede que a gente se tranque no quarto ou em algum lugar escuro e fique lá, procure um lugar de silêncio. Orar em segredo é orar dentro do coração. Não afetais muito a orar. O que é que isso quer dizer? Não, você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de... É muito comum, eu já ouvi muita gente até pedir prece. Você poderia orar por mim? Eu já vi você... Não comigo, eu já vi outras pessoas pedirem a outras pessoas. Você poderia orar por mim, você poderia... Porque você ora tão bonito, você tem umas palavras tão bonitas. Mas no final das contas, não são as palavras que salvam, são os sentimentos. É o que está dentro do coração, é o que você expõe. E para expor, lembre-se que Deus lhe conhece. Deus lhe conhece, Ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Então, desde que você peça, desde que você se ponha a pedir, você vai ser ouvido independente das palavras que você usar. Da forma mais simples que você usar. A gente também vai ver esse exemplo um pouquinho mais adiante. Não afeteis muito a orar, a questão das palavras. Perdoai antes de orar. Oh, essa Veja bem, Mateus diz a gente que uma das qualidades da prece, se você vai pedir a meu Pai algo, que vá com o coração puro, que vá com o coração limpo. Então procura perdoar aquele que te fez mal, embora não seja tão fácil. E quando eu estava estudando para essa palestra, eu fiquei pensando, nossa, então vai ser difícil assim, completar uma prece perfeita. Mas aí eu entendi que o ato de tentar é o que ele pede. Que até nessa mesma oração que você faz, que você peça a limpeza do seu coração, que você peça o auxílio para perdoar. Que um pouquinho mais na frente a gente vai ver realmente qual é a finalidade da oração. Para que a oração existe? Que não é nos dar nada. Ele não vai magicamente fazer você perdoar. Ele vai lhe dar as ferramentas, ele vai lhe dar a força para você perdoar. Sede humilde. Esse sede humilde, eu vou explicar a vocês falando dessa parábola. Essa palavra está no Evangelho de Lucas. A parábola do fariseu e o publicano. Os fariseus são judeus, aqueles devotados ao Torá, pessoas religiosas que seguiam todas as tradições judaicas. O publicano eram judeus, todavia que serviam ao Império Romano. Então eles eram coletores de impostos e pela população, pela sociedade romana, eles eram mal vistos porque eles estavam do lado do outro. Eles estavam coletando dinheiro do próprio povo para enriquecer o Império Romano. Segundo Lucas, um fariseu e um publicano chegaram ao templo para orar. Ao mesmo tempo. E aí, enquanto o fariseu chegou ao altar, em voz alta, Senhor Deus, te dou graças pela pessoa boa que sou, por não ser adúltero, por não ser hipócrita, jejuo 2 vezes por semana, para os judeus, uma já é o suficiente, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. E não sou como o publicano. E te dou graças por não ser como os publicanos, porque eles entraram juntos, então teve aquele olhar, né? O publicano, por sua vez, se colocou bem longe do altar. Se colocou lá atrás. E nem coragem de elevar os olhos aos céus o publicano teve. A única coisa que o publicano repetia era incessantemente bater no peito: Pai, perdoa, porque eu sou um pecador. Essa foi a única oração. No final do Evangelho de Lucas, ele coloca: este
voltou para casa justificado. Este não. Porque os que se elevam serão rebaixados. E os que se rebaixam, um dia serão elevados. E aqui eu falo sobre a questão da humildade, para a gente entender o que precisaria da humildade. Se esse for considerado, vejam a simplicidade da oração. Pai, me perdoa, porque eu sou um pecador. Existe oração mais simples do que essa? Não. Ela resume um monte de pedidos que a gente faz. Conhecendo a Deus, as nossas necessidades supérfluas seria expô-las. Eu já falei um pouquinho disso adiante, mas uma questão muito interessante é que muitas vezes quando a gente está em prece, nas preces de pedido mais comuns, nós pedimos atendimento urgente e atenção total da espiritualidade de Deus. Então, às vezes para questões pequenas, para coisas importantes para nós, mas não coisas gigantescas. É natural que Deus perceba em retorno um pouquinho da nossa atenção para as grandes necessidades do irmão. Concorda? Se a gente pede ajuda para não chegar tarde no trabalho, se a gente pede ajuda para que o chefe às vezes não veja que a gente sai mais cedo do que a gente deveria ter saído, se a gente pede ajuda às vezes para as coisas tão pequenas, e as ajudas têm que ser urgentes, têm que ser atendidas. Quer dizer que o Espírito tem que estar lá olhando para a gente. Deus pede um mínimo de esforço contra as grandes questões. Quem são as grandes questões? Uma pessoa que está sem teto na rua, com frio, com sede e com fome. Essa é uma grande questão. Perto de, às vezes, coisas pequenas, não menos importantes, porque cada um sabe da importância das suas coisas, mas pequenas comparadas às grandes questões, aos grandes problemas da humanidade. Quando Mateus fala, pedis e dar-se-vos-á, buscareis e achareis, batei e abre-se-vos-á. Observem que todos os verbos eles estão no imperativo. São verbos de comando, são verbos que pedem que a gente faça alguma coisa. Não é esperais e achareis. Se sentais e achareis. Não é se sentais e achareis. Não é esperais e a porta abre e você usar. Não é. É faça algo que algo lhe será dado em troca. Um pouquinho atrás, eu falei de que a prece seria para nós um esforço mínimo diante da grandiosidade, da bênção, da graça que é essa ferramenta de entrar em conexão com Deus. Eu queria dar um exemplo de Bristol. Bristol é uma cidade inglesa. Em 1940 foi a Segunda Grande Guerra. E Bristol foi bombardeada. Na mesma época, André Luiz, essa está retirada do livro Os Mensageiros, que está aqui. André Luiz estava num posto de comando em missões para auxiliar os espíritos que estavam sendo desencarnados. Alfredo foi um dos espíritos que teve missões nas redondezas de Bristol, sobre Bristol. E ele contou a André, essa é uma frase dele que eu achei super bonita, não vou citar para a gente não perder, mas aí vocês leem. Ele contou a André que em uma das últimas missões que ele foi, eles estavam sobre Bristol, numa densidade absurda devido ao sofrimento, devido aos espíritos que estavam se desencarnando em desespero, sem conseguir acalmar suas mentes, sem conseguir se conectar com Deus. E ele conta de uma luz inebriante, uma luz que atraía todos eles. Ele disse que o chefe da expedição pediu que todos eles seguissem essa luz. Estava difícil eles se aproximarem da cidade devido à densidade, mas essa luz seguiu como um farol. A função do farol é justamente guiar o navio para o porto, mostrar que ali tem terra, né? Então, serviu como um farol. Quando eles se aproximaram, era uma igreja. E junto estava um grupo de pessoas que estavam elevando cânticos ao Senhor, louvando ao Senhor, pastor, a pessoa em cargo, estava falando sobre a passagem de Paulo, quando Paulo estava preso, que também louvava ao Senhor, pouco antes de ser decapitado. E nesse momento, o chefe, Alfredo só teve noção da importância do momento quando o chefe pediu que eles se circulassem das pessoas que ali estavam de pé para mostrar respeito e admiração. Porque eles se assemelhavam aos primeiros cristãos, aqueles que foram jogados na arena, que entravam com essa fé da mesma forma. Vejam o poder de uma oração. Segundo caso. Aqui, quando eu coloquei essa frase, a prece é uma luz intensa no coração dos homens, bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites de luz. Aqui eu usei o extremo. Isso é uma situação de guerra. As coisas estavam sendo bombardeadas ao redor. E ainda assim eles conseguiram se manter essa ligação. Mas essa é uma situação extrema. Eu vou trazer para vocês o poder da prece em uma situação mais corriqueira, uma coisa mais cotidiana da vida da gente. No lar.
Esse trecho foi retirado também do livro dos Mensageiros, aqui falado por Aniceto, um espírito superior, até André Luiz, aqui falado por André Luiz. Notem que formas sombrias, monstruosas, se arrastavam. André estava dentro de uma casa onde a mãe acabara de ter uma oração com os filhos. Ela tinha terminado o evangelho no lar, mas ela tinha um hábito da oração. Notem que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recularem, amedrontadas. Aqui, isso é André, desculpa. Aqui é Aniceto, explicando André. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. O homem que ora traz consigo a inalienável curaça. O ar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Eu coloquei aqui bem explícito para a gente ter noção do poder de uma prece. Eu estou falando de uma prece de uma mãe viúva e 2 crianças. Eu não estou falando de uma prece de um orador, eu não estou falando de uma prece do padre. Eu estou falando de uma prece simples de uma mãe e 2 crianças. Olha o poder que isso tem. Segundo Mateus, e aí no finalzinho eu vou passar outra história do livro, mas qual seria a função? Como é que a prece age? Ora, a prece vai nos dar alguma coisa? Me dê um carro. Deus, me dê um carro. Não, a prece não vai nos trazer nada. A função da prece não vai nos trazer nada. A função da prece, a prece jamais vai mudar os decretos de Deus. Principalmente aqueles que vão ferir leis naturais. Ação e reação. As leis de adoração. Nenhuma prece sua vai ferir uma lei natural. Todavia, é possível que Deus atenda, isso foi tirado do Evangelho, tá, gente? É possível que Deus atenda certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. É possível que no meio, de acordo com as suas ações, você consiga receber créditos, benefícios, que não mudem tudo aquilo que você tem que fazer. Deus ajuda os que ajudam a si mesmo. Então, temos meios de modificar os acontecimentos, embora a gente não possa mudar. Embora nós tenhamos, quando eu falo da lei de ação e reação, nós temos que pagar um débito, nós vamos pagar esse débito. Todavia, como vamos pagar esse débito? Vai depender da forma que a gente lida até lá. Eu trouxe a história de Saturnino, que é do livro Vida de Chico Xavier, que é fantástico. Saturnino encontrou o espiritismo muito cedo, muito trabalhador, formou família. Saturnino foi bem sucedido em todas as partes da sua vida. Excelente pai, excelente educador, excelente espírita, excelente amigo. Então não havia nenhuma dessas partes que Saturnino tinha falha. Orador da casa espírita, trabalhador assíduo. Um dia, já na fase adulta, Saturnino perde o dedo durante o trabalho. Tem um acidente que corta o braço inteiro e perde o dedo. E vai ser operado. No hospital, o médico vem e diz que o braço foi salvo, todavia ele perdeu o dedo polegar. E Saturnino, já com um espírito trabalhado, aceita, mas traz aquela tristeza interior. A próxima vez que Saturnino entra no centro espírita, centro espírita igual a esse, todo mundo levanta. Ninguém jogou. Não, Saturnino, as pessoas olhavam, como é que a coisa dessa acontece com Saturnino? Cadê a proteção espiritual? O maior trabalhador da casa, uma pessoa só de bem, que a gente não sabe uma única falha, porque era unânime. Como é que é alguma coisa? Aí vem aquele outro, mais elevado ainda. Será que ele não está fazendo evangelho lá? Será que ele não está fazendo? A gente acha que ele é e ele não é? Será que ele está traindo o que não presta? Primeira reunião espírita que Saturnino, doutrinador, entra na mesa mediúnica. O mentor da casa, muito carinhoso, com um amor gigantesco por Saturnino, nota tristeza, vê que ele não reclama, que ele mantém tudo dentro, mas nota tristeza e pede que ele se regozije. Porque não faziam 80 anos que Saturnino era senhor de um canavial. Senhor de um canavial que, num momento de fúria, fez com que triturou o braço de um escravo num moedor de cana-de-açúcar, porque se contrariou com esse escravo. Depois do desencargo, Saturnino trouxe com ele a imagem da cana, do suco da cana, misturado com sangue por décadas. Depois disso, vinham os gritos do mesmo escravo. E implorou a misericórdia divina por anos que permitisse que ele perdesse o braço que ele mais utilizava, para que ele tivesse como pagar essa dívida.
Só que Saturnino, se lembra que ele desde jovem ele era trabalhador espírita, ele era um excelente pai, ele era um excelente amigo, ele foi tudo que ele podia ser melhor, ele foi. Então ele pagou. Mas como ele pagou? Ele pagou através do amor. Ele pagou das formas que Deus permite você pagar. Ele pagou através da misericórdia divina, que é uma peneira, que a gente não tem ideia da espessura da peneira. Ação da prece. Como é que a gente consegue fazer essa ligação? Porque, veja, a prece, segundo Mateus, ele diz que a prece é o meio, é a ferramenta, é o link para uma das maiores forças e fontes de amor do universo. Ora, veja, é um telefone, que só basta você tirar o telefone do gancho e colocar no ouvido. Mas como é que isso realmente acontece? Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um lado para o outro o pensamento, como o ar transmite o som. Aqui a gente está falando do fluido universal, né? A gente sabe que não existe vácuo em lugar nenhum, que tudo se comunica através do fluido universal, que a mutação do fluido universal vai virar matéria. Então, através do fluido, essa ligação se comunica, mas se comunica com todos? Não se comunica com todos, a gente vai ver aqui. Esse aqui é o padrão mental vibracional. Esse gráfico foi o que eu fiz, então ele não está muito bem feito, mas eu vou explicar. Isso aqui somos nós. Tá? Aqui, elevação espiritual. Veja, nós estamos um pouquinho abaixo do zero. Sem ofensas. Porque nós não somos ainda evoluídos, nós estamos em processo, vamos começar o processo de transição agora. Aqui são os padrões vibracionais. Como é que a gente consegue fazer essa conexão? Todo pico são os momentos de oração plena. São os momentos que a gente segue todas aquelas diretrizes da prece que eu coloquei no início. É quando a gente entra em si mesmo, a gente usa de humildade, a gente perdoa alguém e a gente se conecta com Deus. As baixas são quando nós agimos mal. Aqui estão os espíritos elevados. Aqui estão, não preciso falar, os momentos de depressão, os momentos em que nós deixamos pensamentos ruins ficarem na nossa cabeça, os momentos de suicídio, os momentos em que nós desejamos mal vizinho, os momentos que a gente inveja amigo, os momentos em que a gente realmente deseja um mal ou faz um mal a alguém, e aí a gente se aproxima mais. E quem está aqui conecta conosco. Esses picos, eles ficam cada vez mais altos e cada vez mais frequentes. Vamos considerar que isso aqui é um guia da nossa vida. Eles ficam cada vez mais altos e cada vez mais frequentes à medida que a gente exercita. Aqui não são orações extremamente concentradas, mas são as graças que nós damos. Às vezes um amanhecer bonito. Às vezes a gente pensa, meu Deus, que amanhecer bonito, obrigada por isso. Às vezes a gente tem a saúde de um filho e a gente agradece pela saúde de um filho. Coisas pequenas que nós agradecemos e aí os picos vão aumentando. Imagina, vejam, se a gente chegar a aumentar cada vez mais esses picos altos, a linha desce. E se a linha desce, o que acontece? A gente vai estar sempre ali em cima da linha. Mesmo nos dias em que a gente tiver um pouquinho borocochô, se a gente subir mais, se a gente conseguir subir essas elevações, mesmo que a gente baixe, a baixa vai estar aqui. E a gente ainda vai estar acima da linha. E isso, essa força para a gente continuar com esse padrão vibracional alto, ele é dado pela prece. A prece não nos dá nada. Ela não nos dá nada material, ela não nos dá nada com facilidade. Ela nos dá condição de fazermos por nós mesmos. De uma forma tão simples, de uma forma tão tranquila, que você jamais diz que é a espiritualidade que está agindo. Às vezes a gente diz que é sorte. Às vezes a gente diz que, nossa, como eu sou batalhador. Eu já passei por tanta coisa na minha vida e olha aqui, eu estou de pé. Você está de pé porque você foi ajudado todo o percurso. Não se engane. Vamos usar da humildade. Você não está aqui sozinho. Você não estaria aqui sozinho. Mecanismos da prece. Vou passar por isso bem rapidinho. É mais ou menos assim. Um ato sincero de arrependimento com verdadeira humildade. Isso aqui é a nossa carga. Aquela gigantesca. Mas a gente já está orando. Certo? Aqui está o receptor. Que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Nós estamos enfrentando as nossas provas, mas a gente já está recebendo feedback. Então,
a nossa carga está diminuindo um pouco. As provas não estão ficando mais fáceis, mas a gente está enxergando elas de forma diferente. Quando a gente começa a assumir as boas ações, quando a gente começa a pagar de uma forma diferente, olha o tamanho da carga que a gente tem. Todos isso são orações. Fé, fervor, sinceridade, que são as condições que a oração precisa. Chega no receptor, que são os bons espíritos. Quando a gente direciona a mensagem, a prece a Deus, ele delega aos bons espíritos que façam agir aquilo que está na vontade dele. Quando a gente direciona os bons espíritos, só você vai a Deus anyway. Porque é ele que vai decidir no final das contas. Porque só ele tem a sabedoria de fazer a balança, de saber do que você merece até onde você merece, ninguém mais. Feito isso, o receptor envia o feedback. Que é exatamente isso que a gente precisa. Que é isso que a prece nos traz. A prece nos traz o feedback. E quanto mais a gente exercita, mais apto a gente fica de receber o feedback. O problema é que, às vezes, a gente reza pouco, a gente pede pouco, a gente entra em prece profunda, pedindo pelas coisas corretas, muito pouco. E quando o feedback vem, a gente não sabe reconhecer, porque aquilo não é diário, aquilo não é corriqueiro, aquilo é esporádico. Prece pelos mortos. Nós podemos fazer prece por todos aqueles. Se a gente pode elevar no nosso padrão vibracional, se a gente pode pedir auxílio a nós mesmos, lembre-se que a prece não está nos dando nada. A prece está nos trazendo aqueles espíritos que vão nos elevar para que nós possamos fazer por nós mesmos. Então, eu achei importante colocar isso aqui. Eu não vou ler, se vocês quiserem dar uma lidinha, ou então depois vocês olham 664 livros dos espíritos. Fala por que a gente deveria orar pelos mortos. Se nós deveríamos orar pelos mortos, sim, nós deveríamos. Por quê? Para aquelas pessoas que estão em desespero, pelos familiares, ou até pelas pessoas que a gente não conhece, que a gente vê numa revista, que a gente soube de uma amiga que faleceu, que soube. Por quê? Essas pessoas, muitas vezes, elas se encontram num padrão vibracional tão baixo, que elas se encontram naquele estado de que elas não sabem que existem pessoas que estão orando por elas. Imagina aqueles filhos do narcotráfico. Aquelas crianças que nascem sem mãe, que passam a vida no narcotráfico e no crime. Quando eles se desencarnam, vocês acham que eles esperam que alguém reze por eles? Eles não têm noção que existe um mentor. Eles talvez não tenham nem esperança que Deus olhe por eles. Eles não sabem. E às vezes essas pessoas que já estão desencarnadas, elas se encontram num padrão vibratório tão alto que as orações não chegam. Mas se as orações vierem de nós, lembre-se que a gente está um pouquinho abaixo do zero. Lembre que a gente ainda está num plano denso. É mais fácil que as nossas orações deem força, porque a gente não vai tirar as provas. O que eles vão ter que espiar, depois que eles desencarnarem, eles vão espiar. Mas a gente vai dar força para suportar. A gente vai fazer com que, com essa força, eles queiram se melhorar. Eles queiram refletir no que eles fizeram, eles queiram pedir perdão a Deus. E no momento em que eles quiserem, a gente começa a aproximar ele dos espíritos que podem ajudar, dos espíritos que podem interceder. E essa é a nossa função. É aí que a gente consegue ajudar. Lembre-se que adorar a Deus é caridade. É caridade pura. Orar por alguém é caridade. Eu deixei isso aqui para o finalzinho. E eu queria que a gente repassasse um por um. Porque o próximo slide, eu vou pedir o auxílio individual de cada um de vocês. Aqui é um guia, um síntese dos 103 itens desse capítulo, do capítulo 27. Do que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos. Eu coloquei uma linguagem bem simples, porque às vezes o evangelho não fica tão claro. Higienizar a mente. Ou seja, deixar de pensar no laundry, no cachorro que não deu vacina, nas coisas menores. Vamos focar no que realmente interessa. Certo? Isso aqui é entrar no quarto. No nosso quarto interior. É possível deixar de lado preces prontas, usar as próprias palavras. Lembra da prece do fariseu? Pai, perdoai, porque sou um pecador. Eu nunca vi prece mais simples do que essa. Usar palavras simples e sinceras. Embora as preces, muitas preces prontas, são lindas, são fantásticas, mas se elas forem só repetições de palavras, elas não vão atingir aquela onda gigantesca do gráfico que a gente precisa. Porque é individual, ninguém é você. Ninguém vai ser uma Simone melhor do que Simone. Simone é única. Então Simone vai orar de uma forma que ninguém vai orar por ela.
Às vezes a gente vê pessoas pedindo que outras pessoas, vou orar, é a minha caridade, eu posso fazer e ajudar, mas eu jamais vou ser capaz de ajudar como você pode se ajudar. Porque é a vontade que impulsiona que a sua prece chegue até que interessa. Buscar necessidades mais íntimas, abstendo-se de pedidos supérfluos. Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Coisas importantes, coisas que nós precisamos, afinal de contas, nós estamos numa esfera material. Mas se nós pedirmos as coisas principais, questões do espírito, isso é consequência. Se nós pedimos pelo meio de tolerância, de suportar, de entender, de enxergar o que a gente não pode, suportar o chefe e a pessoa extremamente difícil, quando a gente conseguir fazer isso, eu não duvido nada que esse mesmo chefe no futuro nos dê uma promoção. E com essa promoção a gente compra a casa que a gente quer. A gente compra o carro que a gente quer. Então o supérfluo é consequência do meio. Humildade é o pedir. Reconhecendo as próprias limitações. Vamos tentar não fazer como o fariseu. Embora cada ganho nosso tem que ser reconhecido, tem que ser comemorado, mas tem que ser comemorado intimamente. Porque para que a gente derrape, para que a gente tropece, é muito fácil. Se a gente conseguiu não falar do amigo, se a gente não conseguiu fazer algo errado hoje, a gente ainda está muito tênue. A gente anda ainda na corda bamba. Então vamos tentar não se vangloriar. Vamos tentar realmente nos colocar na posição que nós somos. Humildes, pequenos e necessitando de auxílio. E o único auxílio que a gente pode fazer na conexão, trabalhando nós mesmos, a gente vai receber o auxílio que a gente precisa. Agora, eu gostaria de pedir que cada um individualmente, usando esses pré-requisitos, louvasse, pedisse e agradecesse a Deus. Eu gostaria que cada um de vocês, eu não vou guiar numa prece, porque como eu disse a vocês, ninguém vai pedir por vocês melhor do que vocês mesmos. Então, que cada um de vocês entenda qual é o motivo principal. Entenda quais são as maiores questões do espírito. Vocês se conhecem melhor do que ninguém. Vocês sabem melhor como agradecer a Deus, o que vocês têm que pedir e pelo que vocês têm que ser gratos.